Olá, meu nome é Guilherme Cortes, sou médico infectologista. Na descrição do vídeo vocês encontram links para o meu currículo Lattes e para referências sobre o que eu vou citar. Eu vim aqui falar sobre as recomendações da vacinação contra a febre amarela. E vou defender duas questões: que as crianças inicialmente recebam 2 doses e que todos continuem a receber reforço a cada 10 anos. Hoje, se você mora em várias regiões do Sudeste e não é vacinado, provavelmente tem maior risco de adoecer por febre amarela do que ter uma reação grave à vacina. Por isso, vacinem-se. A vacina é sim eficaz, efetiva, segura e é a única forma de se evitar a doença. Ela confere 98% de proteção com uma dose para adultos e 99% de proteção com 2 doses em crianças. Porém, esse fato não vale para crianças com uma única dose ou pessoas vacinadas há mais de 10 anos. Vou tentar explicar isso um pouco. A atual estratégia do Ministério para vacinação contra a febre amarela recomenda uma única dose para a vida toda, para todas as pessoas. No entanto, as crianças não respondem da mesma maneira que os adultos à vacinação. Elas respondem em menor proporção e com menor quantidade de anticorpos. Com uma única dose, cerca de 87% das crianças com idade entre 9 meses e 1 ano de idade ficam protegidas. Elas precisam de uma segunda dose, de 2 doses, para alcançarem 99% de proteção, que é equiparável à de um adulto com uma dose. Por isso, até há pouco tempo, as crianças recebiam 2 doses da vacina contra a febre amarela. Essa proteção da vacina é medida nos estudos pela presença dos chamados anticorpos neutralizantes. Quando a pessoa tem esses anticorpos, os pesquisadores entendem que ela está protegida. Esses anticorpos, em qualquer pessoa que se vacina, vão diminuindo com o tempo. É exatamente por isso que se fazem estudos para avaliar a duração da imunidade que uma vacina confere. O que esses estudos mostram é que depois de 10 anos, 20 a 25% dos adultos já não têm esses anticorpos neutralizantes. Isso quer dizer que, depois de 10 anos, cerca de 1/4 dos adultos vacinados não deve mais conseguir combater a infecção pelo vírus da febre amarela. E em crianças, isso ocorre ainda mais rapidamente. Por isso, a recomendação era de se fazer uma segunda dose aos 4 anos de idade. Essa perda de anticorpos neutralizantes ao longo do tempo pode ser uma das razões, inclusive, dos casos recentes de febre amarela em vacinados em Minas Gerais. Por essas evidências, acho prudente continuarmos a vacinar com 2 doses em crianças e um reforço a cada 10 anos, até que outra estratégia vacinal se mostre pelo menos igualmente efetiva. Principalmente com o maior risco atual de adoecermos por febre amarela durante este surto e para evitar que a doença chegue aos maiores centros urbanos brasileiros. A questão de dar uma vacina só me parece ser um caso do que os antropólogos chamam de socialização da escassez. O Ministério pode estar querendo priorizar uma dose para quem nunca se vacinou, o que faz sentido. Porém, com essas restrições a crianças e pessoas já previamente vacinadas, está aceitando o risco de deixar um grupo de pessoas não protegido. A estratégia vacinal tradicionalmente utilizada para conter qualquer surto ou epidemia por doenças preveníveis com vacinas, que é inclusive prevista como estratégia da Organização Mundial da Saúde para a contenção de surtos de febre amarela, é o de campanhas vacinais de bloqueio. Com isso, aumenta-se a chance da população estar imunizada, quer dizer, protegida, através de um amplo acesso não restritivo a vacinas, sem perder a oportunidade vacinal, portanto. Esses são os pilares que construíram o nosso brilhante Programa Nacional de Imunizações, que controlou doenças como sarampo, rubéola e difteria, que eliminou o tétano neonatal e erradicou a varíola e a poliomielite. Princípios esses que permitiram a criação de uma cultura vacinal em nossa população. Cultura essa, aceitação inigualável, que conquistássemos coberturas vacinais
maiores do que vários países desenvolvidos. O que defendo é permanecermos fiéis aos princípios que ergueram e construíram o PNI, que é referência internacional em política pública de saúde. E desta forma, conseguiríamos elevar rapidamente a cobertura vacinal e a proporção de pessoas protegidas pela vacina. Isso foi feito inclusive em Minas Gerais em 2000, para conter a progressão da febre amarela no estado naquela época. E funcionou. Em vista da escassez da vacina contra a febre amarela, que é uma realidade mundial e, pelo que tudo indica, também uma realidade nacional, me parece que seria mais racional usar a dose fracionada também em Minas Gerais, onde a cobertura vacinal ainda é subótima. Funcionaria tão bem quanto a dose plena e, assim, ampliar, não restringir o acesso à vacina nesta situação de surto. Depois, voltaríamos ao esquema vacinal antigo. Isso deixaria não somente as pessoas protegidas, não só durante este surto, que já deve estar chegando ao fim do seu ciclo anual, mas também evitaria que pessoas continuassem sem proteção no futuro. Isso é importante por quê? Porque a região sudeste deve continuar endêmica pelas próximas décadas, já que a febre amarela não é uma doença erradicável. Como esta é a primeira vez que há um surto desta proporção em um país com um sistema de saúde muito bem estruturado, embora lá com seus defeitos, que tem uma vigilância epidemiológica construída, estruturada e acesso à terapia intensiva em larga escala, estamos todos aprendendo, profissionais de saúde, pessoas que trabalham com políticas de saúde. Fomos o primeiro país a fazer um transplante hepático em pacientes com febre amarela, o primeiro país a utilizar um novo medicamento contra a hepatite C para tentar controlar a viremia, entre outros esforços para tentar mudar a letalidade do arbovírus mais perigoso que já circulou nas Américas. Uma das questões levantadas nos esclarecimentos das autoridades de saúde foi de que as decisões da estratégia de imunização brasileira seguem as normas recomendadas pela OMS. Ora, a OMS sofre pressões externas para emitir suas recomendações, que acabam tendo um componente político também. O Brasil demorou 4 anos para seguir a recomendação da OMS para a vacinação contra a febre amarela. E só o fez quando se viu diante da possibilidade de ter que vacinar milhões de pessoas rapidamente. E nem sempre o Brasil seguiu as recomendações da OMS, quando considerava que poderia fazer melhor, como no caso da epidemia de HIV/AIDS, numa época em que a OMS considerava que não era custo efetivo tratar pacientes de países de baixa renda, o Brasil se manteve fiel ao conceito de direito de acesso à saúde e oferecia acesso universal aos antirretrovirais. Com essa atitude, salvamos inúmeras vidas, evitamos milhares de infecções e fizemos história, sendo o nosso programa de HIV/AIDS referência mundial. Mas para fazermos história juntos novamente, é preciso que as autoridades de saúde sejam ágeis para identificar e ajustar políticas, à medida que as observações são feitas e o conhecimento é gerado. Então, não podemos aceitar recomendações do Ministério ou da própria OMS como se fossem verdades científicas absolutas, especialmente quando há respaldo de evidências concretas para seguirmos o rumo da prudência. E mantendo os princípios do PNI, um belíssimo programa que desde que foi criado em 1973 busca a inclusão social, assistindo todas as pessoas em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. Para finalizar, o objetivo do meu esforço nos últimos meses é um só: mobilização da população através da informação. E ainda mais importante, se você acredita nas evidências da ciência, que saúde é um direito de todos e que todos devam ter acesso garantido às ações necessárias para a promoção de sua saúde, não podemos olhar para esta questão como um problema individual. A saúde é uma questão coletiva. E faço a vocês um convite. Espero juntos iniciarmos um canal de diálogo com
com autoridades gestoras da saúde, com participação de instituições de pesquisa, sociedades médicas e a população para enfrentamento desta doença negligenciada. Este é o momento para revertermos a história do que foi negligenciado por décadas. Muito obrigado.